Saudações, buscadores. Aqui é o Thiago Santos. Esse aqui é mais um estudando difícil. Um estudando onde a gente vai falar sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, sobre dualidade. Como é que a gente entende isso de uma vez por todas? Para a gente não ficar sofrendo, né? Então vamos lá. Vocês perceberam que isso gera uma coisa que desequilibra a todos nós, né? Mesmo aquele cara que não sente o desequilíbrio logo de cara, ele percebe que existe alguém em desequilíbrio perto dele, e isso claramente gera processos malucos, né? Vocês podem ver que os espíritas estão em choque, porque eles confiaram, acreditaram numa profecia de Chico Xavier da data limite, e só de pensar que aquilo pode estar errado, então é um problema para as pessoas, né? Eu vejo espíritas chorando nos vídeos de YouTube, não entendem o que está acontecendo. E a gente vai tentar dar uma explicada para vocês de acordo com o que os espaciais nos passam, tá bom? É importante que vocês assistam os dois últimos vídeos, o compilado de geopolítica e o episódio 91 da guerra, da projeção dos líderes mundiais. Tá tudo no card na descrição. Então vamos lá. Existem duas forças cósmicas. Uma é da criação e a outra é da desconstrução. A criação é um grande canetão cósmico e a desconstrução, ela é um grande apagador cósmico. A criação, ela expande, a desconstrução subtrai. Uma soma, a outra subtrai. A criação vai no sentido horário, a desconstrução vai no anti-horário. Tá certo? Então, é muito simples. O Big Bang é a criação. O horizonte de eventos de buraco negro é a desconstrução. Tá bom? Vamos entender que existem essas forças no universo. Como o hermetismo já nos ensinou, o que está em cima está embaixo. Beleza? E aí? O que acontece, então, na compreensão desse processo? Alguns de vocês vão perguntar, mas Thiago, vem cá, o universo não está em plena expansão? Por que então tem que ficar desconstruindo? Simples. Imaginem vocês que o universo é uma lousa. Então, quando ele expande, ele abre um pedacinho da lousa, mas alguém já vai lá, joga uma consciência ali e fala, cuida aí. Joga algumas, né? Consciência não é uma só. Joga algumas e fala, cuida aí desse pedacinho para mim. Então essas consciências vão passar a cuidar. Existe um processo, uma hora que aquilo vai ter que falar, não, mas eu queria fazer um negócio diferente aqui, hein? Vamos mexer ali? Vamos, só que você não consegue mexer se você não apagar. Então, cada pedacinho da lousa é uma outorga para que algumas consciências mexam. Então, você precisa apagar. Então, você não cria, você não melhora, você não gera novos processos. Beleza? Então, é isso aí. E aí, falando daquelas energias cósmicas, está em cima, está embaixo, por que aqui? Como é que funciona aqui? Como é que a gente entende aqui? Aí quando chegou aqui na Terra gerou um negocinho disfuncional. Nós não entendemos como funcionam essas polarizações energéticas. Nós não entendemos. Uma precisa da outra. Você não cria se você não tiver um espaço branco desconstruído ali. E você não desconstrói se não tiver nada criado. Elas são energias que se interligam, interconectam, beleza? E a gente não entende elas. Então a gente, como é disfuncional isso, a gente tratou de traduzir aquilo que elas geram de repercussões. Ao invés de compreendê-las, a gente tratou as repercussões dela. Então a gente criou bem e mal, bom, ruim, belo, feio, certo, errado, etc, etc, etc. Porque nós não entendemos essas duas energias. Tiago, por que a gente não entende? Porque nós somos feitos para não entender. Tem nada de errado em não entender. Nós fomos feitos com sentimentos e emoções que só acontecem para nós aqui. E era necessário que em algum cantinho da criação, da manifestação de vida, isso fosse disfuncional, porque através do desequilíbrio gera-se a expansão. Então não vamos deixar essa galera entender muito bem o que são essas energias, e elas vão então traduzir de uma maneira bem diferente. E aí geram umas coisas bem loucas que a gente socialmente não entende, então a gente amplifica isso, e aí torna um grande salseiro de ideias, e isso gera
coisas fantásticas, porque você não reconhece aquilo que você pensa no próximo. Então isso gera grandes embates de ideia, isso gera o quê? Expansão, tá bom? Então vamos lá. Tá tudo certo. A gente não precisa entender. Tá exatamente como precisa ser. Beleza? Briscat fala isso no episódio 2. Deixa aqui no card, tá? Muito bem. Então nós não entendemos essas energias e essa disfunção é o primeiro problema, vamos dizer assim, entre aspas, para entendermos a dualidade. Então vejam só, as pessoas que assistem o projeto, né, existem muitas pessoas que chamam o projeto, o PCE, como algo muito negativo. Elas tratam o projeto como uma coisa trevosa. Eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, se vocês já ouviram algum amigo que vocês tentaram indicar o projeto e a resposta desse cara foi tipo, não, esse negócio é ruim, esse negócio é do mal, fala de reptiliano, fala de Grey, não, esse negócio não presta, afaste-se disso agora, né? Isso acontece muito com vocês me falam muito disso. Por quê? Porque nós trabalhamos muito forte com a energia da desconstrução, a gente ressignifica coisas, então é importante ressignificar coisas. E aí as pessoas traduzem a ideia de ressignificar aqui na Terra como negatividade. Entenderam? Não é negativo, mas nós traduzimos como negatividade, porque a gente tem um certo apego, a gente não quer perder aquilo, não quer ter que mudar naquilo, deixa aquilo ali, deixa lá, tá legal, deixa eu expandir aqui, criar e fazer outras coisas e eu não quero mexer naquilo ali, certo? Então, por isso que as pessoas entendem o projeto como algo negativo. Por que isso acontece, Thiago? Simples, muito simples. Vamos reduzir aqui uma explicação básica. Ela é muito mais complexa que isso, mas vamos entender. Pensem que isso aqui é o espectro que essas energias de polaridade, de criação, de desconstrução atuam na gente aqui na Terra. Se você nascesse aqui no meio, ou seja, se você, dentro desse gradiente, o centro seu fosse aqui no meio, você seria uma pessoa que entenderia a dualidade de um jeito muito próximo, a negatividade e a positividade, vamos dizer assim. O que é o centro nosso? A personalidade. Então, o Zatar, eu vou deixar aqui no card na descrição, ele explicando sobre isso. Zatar explica que nosso chip de personalidade, ele define o ego, onde estão esses processos para nós. Certo? Então, dentro desse espectro, nós podemos nascer aqui e entender o mal como algo muito pequeno e passar a entender o bem como algo muito grande. Então, nós vamos ver o copo mais cheio do que vazio, certo? E pode ser o contrário, a gente pode ver o mal como algo muito grande e o bem como algo muito pequeno. Então, nós vamos ser mais conspiracionistas. Se existe um espírito aqui na sala, ele certamente estará aqui para me fazer mal, né? Nós passamos, então, a ver o copo mais vazio. Beleza? E o que isso gera? Isso gera que o que é bom para mim não será bom para você. Nós vamos ter diferenças de entendimentos disso. Na prática, não é um único espectro. Imagina que a gente fosse um grande gaveteiro e então nós temos várias gavetas ali, tá certo? E cada gaveta tem seu próprio espectro, a forma como a gente entende aquilo. E cada gaveta é um aspecto da sociedade nossa, um aspecto de conhecimento, um aspecto, enfim, qualquer coisa pode ser definida como tendo esse espectro de atuação dessas energias. Muito bem. Então, nós não conseguimos entender exatamente de forma universal o que é bom para mim pode não ser bom para você, então isso gera um outro processo complexo. Isso é o quê? Desejado. Por que isso acontece, Thiago? Porque este local onde estamos, ele é altamente programável. Então, se programa a personalidade com a finalidade de se obter a experiência da programação. Como é isso aí, Thiago? Significa que você vai viver algo que para as outras pessoas pode ser muito simples e, nossa, como é que ele ainda não resolveu isso? E você tem uma imensa dificuldade para solucionar aquele processo, porque a sua personalidade gera fobias, traumas e outras coisas que tornam aquilo difícil de ser resolvido. É assim que funciona. Então, para uns o processo não vai causar a menor dificuldade, para outros aquele processo, o mesmo processo será imenso e difícil. Perfeito? Então, aqui nós estamos tratando de
de uma grande lousa, onde a gente pode também trabalhar com essas energias para fazer, moldar, como pôr a mão no barro e fazer a nossa programação funcionar de acordo com o que nós precisamos aprender. Perfeito? E aí vocês começam a ver que se você pode moldar aquilo que é bem e mal, aquilo que é criação e desconstrução dentro da sua encarnação e gerar uma coisa nova, vocês percebem que nós estamos trabalhando o tempo todo com essas energias e não sabemos. Tá certo? Nós muitas vezes planejamos uma encarnação para desconstruir algo que nós, enquanto essência, temos em abundância. A gente não quer mais aquilo, a gente precisa neutralizar aquilo. Então a gente monta uma encarnação que vive exatamente o oposto. Então, se você é um cara que cuida do ecossistema, você pode fazer uma programação que você destrua o ecossistema. E aí você vai aprender como que é sentir a necessidade de desconstruir, de não se importar. Como que essas pessoas que fazem isso atuam e trabalham, vai poder de repente pensar em como neutralizar esse processo quando for necessário. Lá no seu eu maior, você vai conseguir então neutralizar. Ou então você vai olhar para aquilo e falar, poxa, tá tudo certo também. Ele se aprende, se tira lições no processo de desconstruir o ambiente. Então você deixa de ser muito positivo com relação a isso e passa a neutralizar o processo. Mesmo numa versão maior de você, isso pode ocorrer, tá certo? Então aqui é onde a gente começa a desconstruir coisas aqui na Terra. Por isso que muitas pessoas consideram a Terra como negativa, os gnósticos como, não, se tudo que é aqui é negativo, porque eles estão entendendo que aqui a gente pode programar essas coisas, mas eles não conseguem compreender a beleza de uma desconstrução, o espaço que se abre, que você deixa de se preocupar, né, quando você compreende. Entendem? Então, assim, isso é muito relacionado a... As pessoas entendem, mas elas não conseguem... elas sentem, mas não conseguem entender. Certo? Esse é um outro problema. Aí tem o terceiro problema, né, que eu falei dos gaveteiros. Os gaveteiros, eles não são tão simples, o espectro não é tão simples. Nós somos gavetas. Tudo é gaveta. Então, você tem a gaveta da monogamia. Então, para você é positiva. E aí você tem lá o espectro, então, que você não vai compreender a poligamia como algo bom. Isso é porque você foi criado assim, tá certo? Você viveu assim, a sociedade te fez assim, a sua personalidade foi feita para aceitar esse processo da sociedade. Então, você traduz dessa maneira. Então, aí nós temos um processo de que o bem e o mal viram algo totalmente subjetivos. E na prática, bem e mal não existem. Que o que existe é a criação e a desconstrução. Nós apenas traduzimos isso tudo de um jeito muito errado e disfuncional aqui na Terra, mas é o jeito como nós precisávamos lidar com isso para gerar experiências. Vocês estão entendendo? Perfeito. Então, quando o índio vai lá no final do episódio 91 e explica, olha só, vocês precisarão usar as duas vibrações. Há um ponto onde não dá mais para não usar. Vocês precisarão compreendê-las, vocês estarão usando, vocês as utilizam já, mas vocês não entendem. Então vamos entender. É isso que ele quer dizer, tá? O índio, quando ele fala, ó, vocês vão ter que lidar com isso. A caverna tem duas cavernas aqui dentro. Vocês têm que conhecer os dois lados dela. É isso que ele está dizendo, tá bom? Então, nossa vida não é bem o que a gente pensa que é. A nossa compreensão dela, ela está disfuncional. A realidade não é essa. Então, quando a gente vê um ETzinho, um Grey, e ele está nos causando mal, que ele nos causa dor, então ele nos causa mal, eles são altamente negativos. Eles não entendem o que eles estão fazendo. Como é que a gente pode classificar isso dessa forma? Estão entendendo? Eles têm um outro espectro de incidência das energias cósmicas, diferente do nosso. Ele não é obrigado a entender. Estão entendendo? Eles não precisam ter empatia. A empatia pode não estar ali presente no espectro que eles estão aprendendo neste momento, no chip de personalidade. Eles têm um corpo biológico que pode não ter esse sentimento que nós temos. Lembra que nós temos sentimentos que foram criados exclusivamente para nós. Então eles vão ver diferente a coisa toda. Entenderam? Isso tem que ser muito claro para vocês. Percebam?
Bem e mal é um negócio que tem que excluir da sua cabeça. Vocês precisam entender que não existe. É uma disfunção de uma leitura energética cósmica, tá bom? Tem sua serventia, entretanto, beleza? Esta é a primeira parte da introdução do que a gente precisa explicar hoje. Agora vamos para a segunda parte. Vamos falar um pouquinho do episódio do compilado de geopolítica. Lá, os arcturianos falam que existem 3 processos para a mudança do sistema financeiro. Primeiro seria a abolição das moedas. Não teríamos mais moedas, nós viveríamos no escambo. Isso seria a coisa mais próxima do que é mesmo energia de troca no astral. Então, você tem um abacate, você produz um abacate, uma manga, você então vai pegar aquele e trocar por outras coisas, por arroz, enfim, certo? Seria mais simples, tá bom? Isso é difícil, né? Então, o plano A seria esse, é difícil de implementar, então vamos pensar no plano B. O plano B é um meio termo entre o nosso dinheiro e a identificação do trabalho perante o plano astral. Então, vamos dizer assim, trabalho é uma coisa que a gente aqui na Terra entende de um jeito muito disfuncional também. A pandemia veio aqui e explicou algumas coisas novas para a gente no quesito de trabalho. As pessoas hoje fazem mais home office. Por exemplo, a pandemia pode acabar e as pessoas vão continuar fazendo mais home office. Estou dando um exemplo. Nós estamos ressignificando o que o trabalho é para a gente, mas não é o bastante. O que seria este plano B? Este plano B, ele traria a opção de você avaliar o trabalho como algo espiritual. Então, o que nós fazemos aqui no projeto, por exemplo, poderia ser remunerado perante esta ideia do sistema financeiro. Se você faz o bem para o próximo, se você, bem entre aspas, porque isso não existe, mas é o bem no sentido de estar atuando no meio, você pode então receber algo em troca, tá certo? Você mexe na energia e aí você recebe de volta. É assim que seria o sistema híbrido, que trabalharia com uma moeda ainda assim, mas ele não seria exatamente tão livre quanto não ter o dinheiro, tá certo? E aí tem o plano C. O plano C não é exatamente um plano, ele é um nó no meio do caminho. Os arcturianos dizem assim, ó, tem um negocinho ali acontecendo que na realidade é como se fosse algo que vocês vão ter que lidar e a gente tem que esperar vocês lidarem com isso para a gente tomar uma atitude e para auxiliar a implementar de acordo com o que vocês estão decidindo, com o que vocês estão vibrando. Plano A e o plano B, para que sejam implementados, precisam que alguns políticos, alguns processos políticos sejam desconstruídos. Então nós precisamos abrir espaço. Tem coisa que não funciona do jeito que está, nós não conseguiríamos implementar isso globalmente, porque existem processos na Terra hoje que inviabilizariam isso. O que é isso aí, Tiago? O que isso quer dizer com isso? Significa que nós temos autocracias. Então nós ainda temos processos na Terra de pessoas que estão mandando, centralizando o poder e de pessoas que estão purgando a necessidade de exploração. Tá certo? Chegará um momento onde isso não será mais permitido na Terra, porque isso estará, de certa forma, esbarrando em outros processos. Então as agendas serão restringidas de acordo com a necessidade, né? Essa é uma visão muito complexa, porque de certa forma, existem essas agendas negativas funcionando na Terra. Vamos chamar de negativa porque é mais fácil de entender. São agendas que vão contra a sociedade, vamos dizer assim. E elas são permitidas, Tiago? Sim, elas são permitidas até certo ponto. Até o momento que aquilo entra no quintalzinho da galera do Projeto Terra e fala, opa, mas se você mexer aqui, minha vida aqui vai ficar difícil. Então há um limite de atuação. Mas enquanto ela serve ao propósito, ela estará funcionando. Por que não? Entende? Há uma neutralidade muito grande destes seres que regem este projeto, né? Como se fossem nossos mentores. Eles entendem
que às vezes é importante passar uma rasteira em você e te levar para um caminho mais obscuro e difícil, que vai te causar dor, que vai te causar sofrimento, mas que você vai sair de lá com um grande aprendizado. E talvez você até diga, nossa, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas na hora que acontece é um grande rebuliço, né? Mas é o mentor que te coloca nessa situação. E é o mesmo cara que vai lá, estende o braço e te tira de lá, te ajuda a sair de lá. Então o mentor, se ele tivesse dó de você, se ele tivesse pena de você, ele estaria te atrapalhando. Então vejam só, este é o mesmo processo do Projeto Terra. Ele olha para essa situação e fala, não, esta agenda é permitida até que ela mexa neste limite aqui, ali não pode mais. Então, na hora que começar a dar um problema aqui, a gente tira. Nesta realidade aqui, não, mas tem outra realidade lá que vamos deixar rolar. Então, perceba, a vibração, o livre-arbítrio definem como isso funciona, tá certo? E por que nós estamos falando dessa maneira? Porque também é importante nós dizermos que existe uma outra parte deste compilado, né, que a Gisele fala da China, que mostra que existem ali alguns aspectos obscuros acontecendo, são potenciais. Como é que é isso, Thiago? Imagina que nós temos um conjunto de realidades possíveis na Terra, são conjuntos de programações monádicas, ou seja, de todas as nossas mônadas juntas, elas podem programar estas realidades. E nós vamos surfando entre elas, isso é o que a gente entende como livre-arbítrio. Elas já estão programadas, mas a gente surfa entre elas. Elas são praticamente infinitas, mas elas têm um fim, uma possibilidade, uma probabilidade finita, tá certo? Então, vamos dizer assim, vamos dizer que alguém está entrando na cozinha com leite e com uma caixa de morangos, tá certo? E naquela hora você está vendo aquilo e fala assim, vai fazer uma torta de morango, beleza? Mas a consciência no fim ela pode estar fazendo um milkshake de morango, vocês estão entendendo? Mas a gente achou que era uma torta de morango. Então, quando a gente faz leituras dessas paralelas, a gente acessa coisas que podem não se materializar. Então esse pode ser o caso de muitas das visões que a Gisele teve sobre a China, por exemplo. E algumas podem se materializar, tá certo? Isso foi assim, a Vanessa viu dessa maneira, plano A, B e C, a Gisele viu, a Natália viu, né, com os e a Riel, quando falaram com ela, sobre que de repente o fim da religião pode estar relacionado com esse processo político, tá certo? Então, tudo isso são potenciais. Nem mesmo os espaciais nos passam isso com uma firmeza muito grande, porque isso pode se alterar de acordo com os nossos processos decisórios. Entenderam? Então, às vezes, não vai sair uma torta de morango, né? Vai sair algo próximo disso. Tá entendendo? Então, quando a gente vê o processo de infertilidade chinês, de repente, é uma possibilidade muito forte, pode ser que aconteça. De repente, aquilo aconteceu na realidade Grey. Vocês estão entendendo? Porque os Greys são uma paralela humana, tá? Eles eram humanos, eles foram modificando o corpo só. Beleza? Então, estou cobrindo alguns aspectos daquilo que foi passado. E agora, vamos para a terceira parte do processo. Pessoas, se vocês me perguntarem assim, então vai ter mesmo uma terceira guerra? Eu vou dizer para vocês, não sofram por antecipação. Tá ok? Aproveitem que nós não programamos estar lá para termos um aprendizado mais tranquilo sobre isso. Nós precisamos trabalhar as duas polaridades na gente, certo? Ouçam e interiorizem, façam o que os Yariel disseram, interiorizem, este é o momento para isso, tá certo? De olhar para dentro, façamos isso, tá certo? Peguem esses 2 vídeos aqui, estudem, peguem a playlist de dualidade, estudem, para que vocês compreendam que isso é possível, isso é desejável, nós não precisamos sofrer por conta disso, isso também nos ensinará, caso ocorra. Mas é opcional, vamos dizer, a gente tem a opção muitos de nós temos a opção de olhar para essa situação e tentar compreendê-la
de um modo mais, vamos dizer assim, racional. É importante racionalizar este sentimento que nós temos, que é meio tipo impulsivo. Nós precisamos, nós sentimos, então nós sentimos, olhamos e falamos assim, tá bom, já entendi. Agora vamos racionalizar a origem disso, o que faz eu ter medo disso aqui? É porque eu não estou entendendo que eu desencarne? É porque eu estou eu estou preocupado com o quê? Com os meus filhos? Porque eles vão mesmo precisar passar por isso? Nós vamos passar por isso? A gente não está botando a carroça na frente dos bois? O que é? É uma armadilha isso? Muita gente fala, não, isso é uma armadilha dos trevosos. Também não é não é assim que funciona. Vamos entender, vamos encarar. Esses são processos de mudança. É a era do ouro, a era de aquário chegando, vamos dizer assim. Você tem processos cataclismos assim nessas épocas. E tudo bem, nós precisamos entender isso e aceitar que isso está vindo. Porque se a gente não olhar para isso dessa maneira, a gente não vai mudar o que... Não esquece a Terra. Ah, vou mandar energia para a Terra, vou mandar isso, vou mandar aquilo. Não, é hora de você olhar para você. Se você mudar, a Terra muda contigo. Se a Terra mudar e você não estiver mudando, você fica, filho. Não tem condição. Então não adianta, você tem que fazer a sua parte no jogo. Entenderam? Tem que fazer a sua parte. Então, a hora é de interiorizar. É de entender. Tá certo? Tiago, tem certo e errado nessa história? Todo mundo tem as duas polaridades. Não pensem nisso. Não pensem que há um certo e um errado. Se vocês me perguntarem, eu tenho minha opinião sobre isso. Eu vou dar uma opinião embasada para vocês sobre isso. Mas esse não é o foco do processo. Não é ali que está o segredo de identificar o culpado, vamos dizer assim. Nós precisamos aproveitar aquilo que estão oferecendo para a gente, a mudança, e aceitar, entender e participar dela. E vocês vão ver que por mais que pareça negativo o processo, ele pode se transformar em algo muito positivo no futuro. Nós só podemos dar um voto de confiança para a situação. E é isso que nós devemos dar. E aproveitar para estudar esse lance todo de dualidade, porque precisamos mexer com as duas vibrações, precisamos entender as duas vibrações. É isso, é como se os mentores do Projeto Terra tivessem dando essa oportunidade para a gente, tá certo? Eles estabelecem os limites e nós estamos no limiar deles e aprendendo com isso. E isso, desequilíbrio vai gerar muitos frutos, tá certo? Então, mãos à obra, fiquem bem e até semana que vem. Fui, povo.